E falando em apresentador de TV, né? E falando em luz, o Neto trouxe uma informação aí, velho Vamp, que caiu que nem uma bomba. O Neto cravou que o Tite vai ser treinador do Flamengo. Agora, se o Vitor Pereira cair, né? Então. Tem que ver isso. Tem que ver isso. Você quer que caia? Agora... Você ama os portugueses, você amava o Paulo Souza? Não, eu vou falar o seguinte, eu acho que derrubar o Vitor Pereira agora seria se precipitar. Agora, é o que eu falo sempre, quem quiser criticar, critica. Só tem que demitir quem fosse o Jorge Jesus ficar desempregado, meu amigo. Se o Jorge Jesus ficar desempregado, cancela tudo, mas você viu? Joga o cara pra cá. Pera lá. Pronto. Tem um vídeo... A única coisa que eu falo, de resto eu daria tempo pro Vitor Pereira. Olha o Vanderlei. Tem um vídeo... Vanderlei. Aí, ó. Mas que coraçãozinho fajuto? O coração é assim, ó. Não, meu coração. É assim, ó. Cada um tem o coração que... Tamanho que... Mas ontem estava circulando um vídeo nos jornais portugueses do Luva de Pedreiro conversando com o Vitor Pereira, com o Jorge Jesus. Enfim, o Jorge Jesus, e perguntando, e aí, você não volta pro Flamengo? E a torcida do Vasco deve amar ele, que ele é vascaíno, né? Pois é. E ele dá uma resposta meio assim, então, né? Tipo assim, deixa ele no ar. Nunca fala que não. Porque não se sabe, e agora foi sério, não se sabe também o que vai acontecer com o campeonato da Turquia por tudo que acontece, ocorrendo no país. Mas agora, essa pergunta, vocês acham que tem fundamento? Porque o Neto, ele não é de dar informação, ele não é de cavar. Quando ele dá, ele já cravou muita coisa, né, Vamp? Ele já cravou que era... o Caio já falou que era Mano Menezes e Andrés, né? Na seleção. Na seleção. Então, cravar, eu posso chegar aqui também... Não, mas calma aí, a gente não tá falando do Caio, a gente tá falando do Neto. Não, mas cada um pode cravar, pô. Eu posso cravar aqui um monte de mentira também, jogar no ar e saio fora e... Me ligaram, um monte de gente falou, você viu que o PVC me ligou? Programa de informação. PVC me ligou? Você tá sabendo de alguma coisa, você já foi da seleção, o Nilson cravou, que eu digo, ó, o Nilson, irmão, eu tô em casa deitado no Nilson, não sei de nada. O Leeds United, Premier League, time que o louco Bielsa estava, está sem treinador. Aí ele foi atrás do treinador do Raio Vallecano, que é um time que está disputando para não cair no Campeonato Espanhol. Aí eu estava vendo assim, que a gente fala muito assim, os portugueses vêm para cá esperando uma brecha na Premier League, não sei o que, papá, e o Leeds não é um time qualquer, né, Pepeno? Eu digo, pô, será que os caras não fizeram proposta pro Vitor Pereira, o treinador, o Abel Ferreira, os treinadores portugueses? Tá Paulo Souza. O Leeds United é um time importante da Premier League. Time onde estava o Bielsa, que foi embora, foi mandado embora, está sem treinador. Aí eu falo assim, será que o Jorge Jesus... Para mim, o Jorge Jesus, ele não fica por causa do negócio da Turquia. Da Turquia lá. O terremoto. Que ele já não ia ficar mesmo. Com isso, não vai ter mais campeonato. Você não vai ter mais campeonato. O campeonato turco acabou, né? Inclusive hoje, agora há pouco surgiu, enfim, vindo para cá, eu vi um post de algum veículo de comunicação do exterior dizendo que continua desaparecido o Atsu, aquele menino galês que jogou na seleção de seu país e que jogava no Ajax. Atua na Turquia, enfim, foi um jogador importante, jogou no Chelsea, jogou no Newcastle. A família está desesperada, né? O garoto continua desaparecido. Agora o corintiano, ele fica arrepiado com informação desse, que ele quer ver o Tite do Corinthians, né? Aliás, quando foi anunciado o treinador Fernando agora, Lázaro, muita gente especulou, o Fernando lá, até o Tite estará à disposição, né? Resolver voltar a trabalhar, tal. E não era nada disso, né? Mas o corintiano sonha mesmo com a volta do Tite para o Corinthians. Mas seria uma ótima opção. Vitor Pereira é o seguinte, a diretoria não vai derrubar ele. Os resultados vão. Se o time não se ajeitar, se os jogadores não resolverem as coisas dentro de campo, mudar de atitude, resolver marcar, ficar naquele sono ali, né? Todo mundo quer a bola no pé, ninguém quer correr para recuperar a bola. Se continuar assim, ele mais cedo ou mais tarde cai. Os resultados é que derrubam, né? O Flamengo fica muito exposto. Você vê que nos jogos mais importantes ele tomou 4 do Palmeiras, tomou mais 3 do Alial e tomou mais 2 no... 9 gols. 9 gols. É o que a gente falava há pouco da tal da intensidade.
o Tite, o Corinthians do Tite, campeão da Libertadores, me chamou a atenção naquele ano que era um dos poucos times do futebol brasileiro que jogava com intensidade. Trouxe uma coisa diferente para o futebol brasileiro. Nenhum time no Brasil jogava com aquela intensidade do time do Tite. E o Corinthians foi campeão daquela Libertadores com intensidade, né? E o Flamengo do Jorge Jesus, perde, pressiona, recuperando a bola rapidamente, intenso para marcar, todo mundo ajudando. Por isso que Arão e Gerson funcionaram ali, jogando no meio campo, e agora não quer funcionar com o Thiago Maia e Gerson. Por quê? Porque ninguém quer saber de marcar, ninguém quer participar do jogo sujo. José, eu vejo assim, o Flamengo muito mal fisicamente. Quando o Flamengo é atacado, fica tudo exposto. Eu estava falando isso ontem, a gente saiu para jantar, e o Edilson estava com a gente, e o Edilson falou, não, o Davi Luiz já é mais velho. Eu digo, não, ele não é mais velho, não, ele está exposto direto. Ele está correndo para trás direto, porque o Gerson ainda não está legal fisicamente, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta não está recompondo. O Flamengo é atacado, o jogo contra o Palmeiras, o Everton goleiro fazia contra-ataque com a mão. Mas eu pergunto uma coisa, por que o Palmeiras não chama atenção nesse aspecto? Ninguém está reclamando da condição física do Palmeiras. Né? Tá no começo, é começo de temporada. Também é começo de temporada, tal. Aí você vê o Palmeiras, você não chama. O Flamengo devia estar. O Palmeiras está correndo, por que o Flamengo não está? O Flamengo tinha obrigação de estar um pouco melhor que o Palmeiras, porque ele jogou o Mundial. Então tinha que adiantar a preparação como o Palmeiras fez no ano passado. E o grande erro foi esse, não adiantou. Exatamente, a gente não consegue observar esse Flamengo. Agora, também acho que houve muito erro de avaliação depois daquele jogo em Brasília, Zé, porque muita gente encarou como, foi um jogo festivo, quase que uma quermesse, não sei o quê. Então, os erros que aconteceram aí, né, são comuns em um jogo aí em que os dois times ainda não tinham esse interesse todo, foi todo mundo para um evento festivo. Muito esse negócio de minimizar a derrota. Exatamente. E a gente estava fazendo o programa naquele dia. Tem importância essa derrota. Pode ver, não é só com o Flamengo, Corinthians, São Paulo, quando perde, time grandão, né? Quando perde, vem o discurso o que vale mesmo é o jogo do próximo domingo. Esse daí, você entendeu? Minimizar a derrota. Mas o Vanderlei, realmente. Quem fez isso partiu de um diagnóstico tático errado. De fato, os dois times, por mudarem configuração de meio campo, os dois tinham mudado. Palmeiras, né? Seu escape, o Danilo, então com aquela onda, tem que contratar. O Palmeiras, a partir daquele jogo, ele se reorganiza rápido. Enfim, o Gabriel Menino, né? O Zé Rafael fazendo uma outra função e... Jogando muito, hein? Jogando muito. E, fundamentalmente, os caras da frente, o Rony, o Hendrick, o Dudu, fazendo a primeira linha de contenção. E eles voltam, eles preenchem espaço. Então, o Palmeiras está mais compacto. O Flamengo tem um monte de latifúndio no meio campo. Aí o Everton pega a bola, joga, vai encontrar um cara livre, o cara lá do time da Arábia passeia no meio campo. Então tá muito fácil jogar. Porque também o ataque, os caras de frente do Flamengo, eles se desacostumaram a fazer esse trabalho. E tem uma coisa, demora tanto para você buscar um acerto. Ficou muito claro que tipo de problema teve o Flamengo contra o Palmeiras. Fez e levou 3 gols, também, tomou né? 4. Mas aí chegou no Mundial, no primeiro jogo foi a mesma coisa. Marcou mal. Chegou no jogo do terceiro lugar, ganhou, Deus sabe como. Se não tem a expulsão do cara, não ganha. O Al-Ahly, um contra-ataque com 10. O Al-Ahly com 10. Os problemas continuaram os mesmos, ou seja, o treinador... não dá tempo de treinar, mas não dava para consertar alguma coisinha? Cada vez mais, o pessoal fala assim, você não tem saudade de jogar bola não nessa época? Eu digo, eu não tenho saudade do peso, eu não tenho saudade de jogar, eu só tenho saudade do salário. Só. Mais nada. Porque cada vez mais, isso que você falou, as conquistas são minimizadas. O cara é campeão, não. Esse aqui não vale nada. Esse aqui cansei de ler texto, de ouvir. Mas foi um jogo graças a Deus que minhas conquistas estão lá. Uma gincana. Hoje não sei lá. Todos vocês acham, então, que não tem fundamento o Tite no Flamengo? Não. Porque o Neto bancou. O Neto banca essa situação. E aí joga, claro, uma pressão pra cima do Vitor Pereira, né? É óbvio que isso chegou no Vitor Pereira. Ele deve ter recebido a informação, evidentemente. E é um técnico importante, técnico da seleção brasileira, que já está com afinidade no Rio de Janeiro, está desempregado, está livre no mercado, e se fosse chamado pelo Flamengo, está sendo chamado pelo Flamengo, não é por um time qualquer. Então, eu acho que pode ter esse fundamento. O Vitor Pereira, até agora, não arrancou suspiros. A dúvida aqui
Me disse o Asmar que representa 40 milhões de pessoas. 45 milhões. Está aumentando bastante. 45 milhões. 45 milhões. São 5 milhões, mais do que a população do Uruguai. Isso. Então, representa 45 milhões. É uma milhões. Argentina. O professor Vitor Pereira não tem agradado até agora. Eu acho que a dúvida aí da nação é quanto tempo vamos dar de tolerância. Trégua. Tolerância. Vamos dar mais 2 meses de tolerância. Ou então, Professor, eu já vi Diz gente. o Marcos Braz. Eu já vi gente chorando no jantar ontem, falando, o ano pra mim acabou, não ganhamos o Mundial, acabou. acredito. É gente chorando. Ele cria as coisas. Eu falei que o Mundial era o título mais importante do ano. O ano acabou. Falei que o ano acabou, que louco. Chorando ontem. Cara, é uma mente. punhalada. É uma punhalada, eu concordo. Isso não é uma perda qualquer. É uma pancada. Já são 2 perdas esse ano. Não, tudo bem. Medalha de prata e medalha de bronze já é alguma Isso. E coisa. pé não faz questão de levar. 2 pódios. Faz. Não, mas o que eu acho é o seguinte, eu sempre Tolerância. falo, Quanto o tempo? Neto, ele não é de criar, ele não cria, porque tem muita gente que cria, como diz o próprio Mauro César, pra ganhar like. E o Neto tem muita fonte dentro de Corinthians. E a gente sabe que o Tite tem muitas amizades dentro do Corinthians. Então, a fonte do Neto deve ter vindo do Corinthians. Que falou, o Tite tá dizendo aí que o Flamengo tá conversando com ele. O Flamengo, honestamente, Primeiro semestre. me desculpe a nação rubro-negra, os 45 milhões e tal. O Flamengo hoje seria um prêmio de consolação pro Tite. O Tite quer o mercado externo. O Tite quer trabalhar fora do país. Mas também não pode, né? Quem Porque sabe... um papelão na CBF, né? Como um papelão? Assim? Não, um trabalho horroroso. Ele perdeu pra Bélgica e perdeu pra Croácia. Ele vai pra onde? Pro Real Madrid? Eu quero dizer Você só assim, conta de brincadeira se com a todo minha mundo cara. que perder pra Bélgica e pra Croácia for alijado, eliminado Eu falei, do tem o mercado de Leeds trabalho, United ser treinador. isso. O treinador da seleção. Não, peraí, eu tô falando assim. Vamos ver se o Leeds United, que é o treinador da seleção brasileira, o Leeds tá ser O cara treinador. perde pra Croácia nas quartas de final, perde pra Bélgica nas quartas de final, e o Flamengo ia ser um prêmio de consolação. Ele quer o mercado O externo. Flamengo é magnífico pra fase do Tite atual. O professor Vitor Pereira não está arrancando suspiros. Pronto, isso parece que todo mundo concorda. Tem um período de tolerância. Tem tipo que ter. assim, Tem que ter. Não, agora sério. Tem. 6 meses. Primeiro semestre. A banca, o Marcos Braz bancou. Falou que foi um treinador contratado pra temporada. O Gordon demitiu o Rogério Ceni dormindo. Não, ele falou que ia pular de paraquedas junto com o Vai, Rogério Ceni. pula com ele. Ele empurrou, o Rogério Ceni ficou. Vai antes, Rogério. Vai lá, Mas tudo bem. Já eu pulo. Não cabe os dois no mesmo paraquedas e tal, né? Você acredita? 6 meses? Não, agora ninguém vai adivinhar. Não, eu acredito que... Ou a temporada Ó, toda. eu vou ser sincero, eu acho que se ele perde a Recopa Sul-Americana e perde o estadual, que ninguém considera nada, mas que perde, eu acho que ele não fica, não. Também acho Porque que não. aí eu acho que a torcida vai... Porra, 4 títulos Isso aí. perdidos em menos de 4 meses, 5 meses, sendo que 2 deles envolvem vergonha, porque perder para o Hilal foi vergonha, e perder para o Del Valle isso para tem mim um vai ser preço. vergonha. É isso. Agora, a diretoria banca, mas para mim a situação do Jorge Jesus agrava. Jorge Jesus sem emprego na Turquia, imagina, a pressão só aumenta. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Eu Zé. queria falar do Tite. É assim, para o Tite ser considerado no futebol europeu, time médio, tinha que ser campeão do mundo. Eu acho que 2 Copas do Mundo e sem conquistar título, ele pode pensar em Japão, pode pensar talvez no mercado árabe, talvez, eu estou dizendo, mas Sensacional, Zé, é isso. futebol brasileiro, a realidade. Quer dizer E eu que o Flamengo eu ia tô ser prêmio de tranquilo. consolação. Não, eu tô É uma tranquilo de brincadeira. falar porque eu gosto do Tite. Eu gosto do Tite. Eu, ao contrário da maioria, eu gosto do trabalho do Tite. Eu gosto do Tite, mas eu acho que na Europa ele seria considerado. Antigamente, quando o futebol português sempre levava brasileiro, seria uma porta de entrada. Olha, vou dar um exemplo pra você. Eu não acho. Marcelo Sem Bielsa. título não vai. Bielsa foi eliminado numa primeira fase de Copa do Mundo. Mas não é brasileiro, é argentino. Não, tem mercado claro. que o brasileiro não tem. Mas, Zé, até Argentina um tem um retrospecto mercado brasileiro pior também. que o do Tite, né? E assim, eu não estou imaginando o Tite como sucessor do Ancelotti no Real Madrid. Mas eu estou imaginando o Tite, sei lá, receber um convite de uma Fiorentina da vida, alguém assim.
O Eduardo Cudê foi lá pro futebol espanhol. Qual brasileiro que foi? Foi pro Celta de Vigo. O mercado para técnico brasileiro lá na Europa praticamente não existe. Não existe talvez mercado para brasileiro. Possa, quem sabe, um emprego de médio escalão. O Piper, ontem aqui na entrevista, aí o René Simões falou, ó, eu falei, professor, fiz uma pergunta para ele, como é trabalhar na Jamaica, que o principal esporte lá é o atletismo, o 100 Bolt, a Zafapó? Ele falou, não, lá é o cricket. Eu digo que você levou a seleção da Jamaica a Copa. Você dá risada, é cricket. Sei lá. Aqui no Brasil ninguém joga isso. É isso aí. Não é nosso, isso não é nosso. Acho que ele exagerou, porque eu acho que o atletismo hoje é maior que o cricket. Porra, e o 100 Bolt, cara. O 100 Bolt, deram um golpe nele, tomaram o dinheiro dele todo. Aí, professor, ele falou assim que aí tinha dois. Ele falou que tinha dois jogadores, mas ele falou que tinha dois jogadores da seleção que era uma marra danada, né? E o primeiro-ministro falou assim, ó, quando você convocar a seleção, convoca a seleção, reúne os jogadores, eu vou mandar os médicos vir, porque os caras tudo acendem a tocha. Certo. Aí o médico ia lá, fazia os exames, os caras acendiam baseado, jogadores. E aí, quem tiver fumaçado, você corta pra não dar merda. Aí ele falou, não, você vai ver o que eu vou fazer. Convocou os caras e falou, ó, a partir de hoje, não tem mais médico pra ver aqui quem tá fumaçado. Porque a partir de hoje eu vou convocar e se der merda vocês vão ficar suspensos pela FIFA. Ele consertou de outra forma. Consertou de outra forma. E um desses duas estrelas ficou puto com ele. Pá. E ele falou, pô, vou ter que sacar esse cara, Ele... Posso voltar pra rádio rapidinho? Pode. Você me deixa acontecer essa parada. A gente vai voltar pra rádio. A rádio não viu que ninguém tá fumaçado? Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, o Vamp contando a história do René Simões, que ele cortou dois jogadores aí ele falou da assim, seleção da Jamaica. Porque estavam fumaçados. Aí ele falou assim, ó, professor, que ele conseguiu uns patrocínios lá de voo, né? Ele contou pra nós. Que ele então levava a Jamaica pra tudo quanto é lugar, fazer os amistosos. E aí, ele chegou aqui no Brasil, ele disse que trouxe a Jamaica mais de 6 vezes pro Brasil pra fazer amistosos. Tomava 5, tomava 6, tomava 7. Aí ele falou com o cara que fazia amistoso, ó, me arruma um time em Minas de alguma empresa. E marca o jogo 8 horas da manhã, que os caras de empresa acordam cedo. No dia seguinte bebe pra ver se a gente ganha o jogo. Ele falou que conseguiu empatar no último minuto contra o time de uma empresa. Aí ele foi cortar esse jogador e falou, pô, esse cara não tá rendendo nada. Tinha 24 jogadores, ele falou, ó, vou fazer uma lista que eu tenho que levar vocês pra Copa. E vocês vão dizer quem vocês não querem. Marca com X. E todos marcaram que o cara tem que ir pra Copa. O que ele queria sacar era o craque do time. Falou, a seleção não é minha, eu vou levar ele. É do povo, não é minha. Vou ter que aturar ele. E o outro? O outro falou, fiz uma pesquisa também dentro do país. Aí o primeiro-ministro falou, velho, como é que você vai levar o cara? O cara caiu no DOP aí, eu tô lá escutando o hino. O cara vai dizer, aquele ali que foi pego com droga? Você não vai fazer isso comigo, né? Ele falou, então tá bom, esse eu corto. Então, se a voz do povo é a voz de Deus, a torcida do Flamengo, daqui a 15 dias vai falar assim, ó, o Godô manda embora. Ele vai dizer, eu não sou dono do Flamengo, foi os caras que pediam. Tô longe disso. Mas eu concordo com o Zé numa coisa. O Silvinho, você acha que os caras do Corinthians queriam mandar o Silvinho embora? Não. O do Willian, ninguém. O próprio do Willian falou que não. Pô, a torcida pegou no pé do Silvinho de um foi jeito. uma pressão. A direção foi uma direção banana. Não é, houve lá um movimento... Ou aproveitou a oportunidade. Só em gesto diferente, modo diferente que eu falei do René Simões, a torcida passar 15 dias. E tem o oposto, que é a diretoria, ou uma diretoria qualquer, louquinha para mandar o técnico embora, e o técnico é ídolo máximo de uma torcida. Então a torcida engole, a diretoria engole. Tipo o Rogério Ceni em São Paulo. Mas já aconteceu momentos. Já aconteceu momentos com isso com ele. Agora, eu acho que o Tite, ele vai, até por ficar 6 anos trabalhando em seleção, hoje, há uma diferença muito, acho que cada vez mais nítida entre técnico de seleção e técnico de clube. Verdade. Então o cara sai de uma seleção, ele começa a pingar em outra, aí vai para o Japão, aí vai para a Arábia Saudita, aí vem para a América do Sul, aí vai para o México. Eu acho que, eu tenho a impressão que o rumo da carreira dele vai ser por aí.
passar por outro. Saiu, já foi para Grécia. Exatamente. O Roberto Martínez foi lá para Portugal, então o Garecas foi lá para o Equador, né? Então, esses técnicos aí de seleção, eu acho que eles começam a pingar de uma seleção para outra. E é o ritmo de trabalho. O cara se adapta. Exatamente. O meu ritmo de trabalho. 6 anos. O meu ritmo, eu técnico da seleção, o meu ritmo de trabalho. Por exemplo, o ritmo de trabalho do Tite, nos últimos quantos anos? 6. 6 anos. Eu acho que seria. Olha, e ele foi bom à margem do campo, sem dúvida. Mas seria uma mudança radical. Todo dia. Uma volta ao passado, que eu não sei se ele estaria disposto, adaptável, se a família. Porque tem peso. A família tem peso. A família tinha. E tem, né? Mas no período da seleção, ele mais em casa, né? O professor Tite mais próximo do que tinha quando ele era técnico de futebol de um Corinthians, por exemplo. Ou não é assim? Assim. Tá certo? Então as coisas mudaram muito na vida de um profissional competente, que mudou de uma mesa para outra. Agora, por isso que, no caso do Abel, de novo, a gente vai falar sobre isso, eu acho que seria uma transformação muito radical na vida do professor Abel, que é um workaholic. É um operário braçal. Ele põe a mão na massa todo dia. Ele, o Rogério é assim, os treinadores todos. Dos clubes. Da noite para o dia, um técnico jovem ainda. Mudar, eu não sei. Por isso que, de novo, eu falei que eu vejo ele próximo do Mundial. Então eu acho. Entendeu? E não agora parando de trabalhar e mudando toda a vida dele, trabalhando, indo para casa, tipo assim, home office, vai lá, podia trabalhar em casa. Né? Alguém falou aqui que o Ancelotti poderia trabalhar na Europa, dirigindo a seleção brasileira, tipo home office. O Klinsmann fez isso lá. Tá certo? Telão, bonitinho, vendo jogos aqui no Brasil, vendo jogos dos jogadores brasileiros que estão na Europa. Home office. Talvez, um cara aposentado, agora... Fosse um tempo atrás, a seleção só jogava em Londres, né? Nem precisa, isso, e era assim, de 22 convocados, 23 jogavam na Europa. Ou seja, o cara nem precisava vir para o Brasil. Era fácil, não. Joga lá, treina, reúne lá, convoca de lá e pronto. E o Tite sair de uma rotina de, 15 jogos por ano para uma outra rotina de 75 jogos por ano na frente de um clube... Não é fácil. Não é uma mudança massacrante. A não ser que ele queira voltar a viver o dia a dia do futebol, né? Eu sei que estamos todos vivendo tempos muito avançados, estamos todos assim tão antenados. Vocês acham realmente que o público brasileiro aceitaria ter um técnico da seleção brasileira baseado em Roma, por exemplo? Se ele fosse técnico da seleção de Togo, eu concordo. Ele fica observando de Roma a seleção de Togo, ou o futebol de Togo. Lá, bonitinho. Agora, o técnico da seleção, 1, 2, 3, 4, 5, pentacampeão. Em Roma, trabalhando home office. Primeiro empate com a Colômbia, mas também o cara não vem para cá, não conhece